Bom, então avancemos um pouco no panorama e vamos ver agora, dentro dos estudos da patrologia, podemos ver algumas divisões metodológicas. Agora, reparem, prestem atenção. Esta abordagem metodológica, ela é a posteriori, né? Tudo isso que nós estamos vendo hoje em termos de como se organizam os estudos e as metodologias, as hermenêuticas, as exegeses dos padres da igreja são a posteriori, né? Quer dizer, estão sendo feitas agora e evidentemente também foram feitas ao longo da história, mas hoje é que nós temos um panorama completo, né? Geral, né, do universo que são os padres da igreja. Então, a divisão metodológica é uma forma de organizar para a gente compreender os contextos, as diversidades, os elementos, os componentes, né, os aspectos que influenciaram estes padres da igreja. Então, aqui temos que definir algum destes pontos. Vamos começar então. O primeiro deles é linguístico, né? Então, temos, segundo a língua, eles escreveram e se criaram basicamente dois grupos majoritários principais, que são o grupo grego, né, são os padres chamados padres gregos, que do Oriente, ou pelo menos da Ásia Menor, né, na parte mais próxima de Jerusalém, que falava grego, e o grupo latino, né, que é da parte ocidental da Europa, né, Itália, França, Espanha, chegou a parte da Alemanha, da Inglaterra e outros países, né, o norte da África, né, que era considerado como latino também, algumas partes pelo menos. Então, havia também outras línguas patrísticas menores, não é? Vamos ter padres siriacos, coptas, árabes, armênios, ibéricos. Havia padres ibéricos na Espanha e Portugal, né? Nós vamos ver algum desses, até pela proximidade, não é? Mas nós temos bons exponentes em Portugal, na Espanha, né? Ildefonso de Toledo, Isidoro de Sevilla, temos na Espanha Martinho de Dume, Frutroso de Braga, e outros, né? Então temos sim matéria aqui. Um segundo elemento, né, metodológico seria a cronológico, né? O elemento cronológico que faz uma divisão sobre vários períodos. O primeiro período do estudo da patrologia é o período pré-niceno, que vai do ano 100, né? Reparem, do ano 100, logo no finzinho do período apostólico, né? E que vem os sucessores dos apóstolos até o ano 325 no concílio de Niceia. Um segundo período chamado de pós-niceno, que vai até o ano 451. O terceiro período chamado pós-calcedoniano, ou seja, vai até o 451 e que corresponde a algumas igrejas orientais que somente aceitaram os 3 primeiros concílios. Por isso que são pré-calcedonianos. O concílio de Calcedônia já não foi aceito por esses grupos, então uns ficaram até 451 e outros continuaram depois de 451. E um quarto período chamado de últimos padres, não é? Que alguns alargam, se considera até o século VII, mas há alguns autores que consideram que alguns autores que vão além do sétimo ano, né? Do século VII, melhor dito. Bom, um terceiro método de estudo seria o estudo das temáticas, né? Então vamos estudar os padres por temas, não é? Agora, o tema geral de todos os padres, todos, é o mistério de Deus como tema central. Reparem bem, o mistério de Deus.
Então, a patrologia, ela mantém uma característica que fugiu na modernidade. Exatamente a categoria do mistério. As cabecinhas de alfinete, alguns estão me ouvindo, tentam explicar o mistério de Deus. E os padres da igreja, eles não explicam o mistério de Deus, eles vivem o mistério de Deus. Eles apresentam o mistério de Deus, mas sem aquela tentação diabólica de reduzir Deus a um conceito, a uma ideia. Então, a abordagem, por mais realista que seja, é sempre dentro de uma perspectiva do mistério, ou seja, daquilo que está para além da nossa compreensão e que só pode ser conhecido mediante a graça de Deus, que é dada por Deus na medida em que permite que nós conheçamos algo de Deus. Então, o tema, podemos definir alguns temas como padres apostólicos, se dedicaram ao ensino da doutrina dos apóstolos. Um segundo grupo chamado de padres apologéticos, ou seja, aqueles que se encarregaram da defesa da fé e que corresponde exatamente àquele período dos martírios, né, daqueles 300 anos que foi de ferro e fogo, e cruz, e fogueira. Então, eles eram apologistas, eles se levantaram para a defesa da fé. Temos um terceiro grupo, um terceiro tema, chamado padres heresiológicos, ou seja, se dedicaram a combater as heresias. E reparem que as heresias estavam dentro da igreja. Que fora da igreja não tem sentido, né? Deixa que eles pensem como os judeus que pensavam isto ou aquilo, mas quando essas heresias entravam na igreja, aí era uma correria, não é? Bom, temos um outro tema chamado padres catequistas, né? Que se dedicavam à formação cristã, que eles instruíam. Nós temos trabalhos belíssimos de vários padres, né, que falavam sobre diversos temas, sobre família, sobre moral, educação das crianças, o matrimônio, etc., as virgens, né, que a virgindade era um valor naquele momento. Então, havia padres que davam essa formação nesses diversos temas, né? Temos grandes catequistas, né? O próprio São João Crisóstomo, Santo Ambrósio e tantos outros, né? Temos uma outra temática, que são os padres exegetas, né? Que interpretaram a Sagrada Escritura, e nós vamos ver nesse grupo, né, o grande Orígenes, né, que se aventurou, né, na exegese e inclusive cometeu alguns erros, etc., alguns excessos também, mas que ele é padre da igreja porque foi o primeiro grande exegeta da igreja, entre outros, né, vários, temos muitos. Bom, temos também um outro grupo chamado padres historiadores, né, historiadores, que aqui poderíamos formar um bloco: historiadores, biógrafos, alguns que fizeram teologia, outros filósofos também, sim. E lembremos que havia nesse período, né, da patrística, houve no século II, III, havia os padres gnósticos, né, que eles defendiam uma gnose cristã, né, em oposição ao gnosticismo ateísta, né? Ou politeísta, como queiram, né? Mas havia sim uma gnose cristã, porque eles consideravam, pensando a partir das categorias filosóficas, que o cristianismo era a alta filosofia, a filosofia mais elevada, e, portanto, poderia ser elaborada também dentro de categorias de pensamento, onde nós podemos aprender alguns princípios, né? E isso é verdadeiro, existe sim, mas sem aquele racionalismo que os filósofos modernos, que hoje preferem Foucault, Deleuze, Kant, Heidegger, ultimamente, né? Aos padres da igreja, né? Quer dizer, os existencialistas da vida,
etc, etc. Então, esses são os temas que nós podemos estudar.